Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Queria trazer uma breve meditação no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, os versos de 11 a 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Benefícios da graça. Eu queria trazer para os irmãos dois benefícios da graça salvadora de Deus. Para nós entendermos um pouco, verso de número 11, Paulo vai falar que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Será que isso seria, então, uma graça, uma salvação universal? Graça se manifestando a toda a humanidade, a graça salvadora? É muito importante a gente entender aqui que o verso 11 ele está diretamente ligado aos versos de 1 a 10, onde Paulo vai falar de diversos tipos de cristãos e as atitudes que esses cristãos devem ter. Por exemplo, ele vai falar dos homens, dos idosos, dos homens jovens, das mulheres idosas, dos servos, como que eles devem agir, então, sendo que fazem parte do povo de Deus. Quais são as características, então, que esses diferentes tipos de pessoas eles devem ter? Então, esse todos os homens se refere a todos os eleitos de Deus, todos esses diferentes tipos, diferentes classes de eleitos de Deus, ou seja, idosos, jovens. A graça salvadora, ela se manifesta a estes, aos escolhidos de Deus, aqueles que pertencem ao povo de Deus. E ela se manifesta aos eleitos de Deus, trazendo dois benefícios. O primeiro benefício, então, é que a graça de Deus, ela é educadora, ela nos ensina. Verso de número 12. Educando-nos. Educando-nos para o quê? Para negar a impiedade e paixões mundanas. Paixões mundanas, nós poderíamos associar aí às obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, versos de 19 a 21, nós temos uma lista das obras da carne. Ações que não condizem com a vida do cristão, com a vida daquele que pertence ao povo de Deus. E a impiedade é uma coisa que acende a ira de Deus. A carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 18, Paulo escreve que a ira de Deus, ela se revela contra a impiedade dos homens. A impiedade, nós poderíamos associar ela à idolatria. A impiedade é uma forma de vida que não considera Deus como Senhor soberano, não considera o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, a soberania do nosso Deus. Então, a graça ela nos educa a negar essa forma de vida, mas ela nos ensina a viver em santidade, nos ensina a viver no aqui e agora de forma... Opa, esqueci de passar aqui. Nos ensina a viver no aqui e agora de forma sensata, justa e piedosa. O piedosa aí é o contrário da impiedade, é alguém que se submete ao senhorio de Deus. Sensata, uma forma de vida sóbria, que tem autocontrole. É muito interessante que aqui nós podemos dividir e atrelar aos dois grandes ensinamentos de Cristo, aos dois grandes mandamentos, melhor dizendo, que Cristo nos ensina em Mateus, no Evangelho de Mateus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, uma forma de vida piedosa que se submete ao senhorio de Deus, e amar ao próximo, com sensatez, autocontrole, sobriedade, agindo justamente. Então, são formas de você demonstrar o amor ao próximo. Então, a graça ela nos educa, o primeiro benefício, nos educa a viver em santidade e negar uma forma de vida que não agrada a Deus. O
O segundo benefício da graça, nós temos no verso 13. E aí eu coloquei a imagem dos pais aguardando a chegada de um bebê, porque uma mãe, ela vê a barriga dela crescer, a mãe, o pai, né? Então eles sabem que uma hora a criança vai nascer, então ela não vê a hora de pegar essa criança nos braços. E no verso 13, nós somos informados que a graça salvadora, ela leva os eleitos de Deus, o povo de Deus, a aguardar ansiosamente a segunda vinda do nosso mestre. A graça, ela nos mostra que isso não é uma ideia, mas é um fato, é algo concreto. Cristo voltará para levar o seu povo. Nós habitaremos na Nova Jerusalém. Nós não somos cidadãos deste reino, mas somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos Deus como nosso governador. E então a graça, ela aponta para a segunda vinda do nosso mestre, mestre este que deu sua vida por nós, a fim de remir-nos e purificar-nos. Remiu e purificou um povo, ou seja, separou um povo, reconciliou esse povo com Deus, e ele separa esse povo para viver para Deus e também para ser um povo zeloso de boas obras. Lembre-se que aliás, a carta de Pedro nos informa que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa de um Deus santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E as boas obras, elas não são para que alcancemos algo, mas as boas obras são porque fomos alcançados por algo, fomos alcançados pela graça salvadora. Então, o povo de Deus, ele vive nessa novidade de vida, e as boas obras, elas fazem parte da vida do cristão. E aqui eu quero remeter de novo aos 10 primeiros versos que Paulo descreve práticas que são adequadas àqueles que pertencem ao povo de Deus. 2 benefícios da graça salvadora: nos educar e nos fazer levar a aguardar, a ansiar pela segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, seu restinho de noite, e que você tenha uma semana, um restinho de semana abençoado por Deus. Até mais.